Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. No mundo globalizado em que vivemos, está cada vez mais difícil separar os interesses de estados soberanos dos interesses comerciais de grupos econômicos transnacionais. O Brasil, na última década, passou a ocupar papel de destaque no cenário internacional, sendo protagonista de grandes articulações políticas. Para analisar esse cenário, está conosco o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Ele já foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e alto representante-geral do Mercosul. Atualmente é professor de Política Internacional e Política Externa Brasileira no renomado Instituto Rio Branco, que forma nossos diplomatas. Muito bem, embaixador, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço o convite aqui do seu programa. Muito bem, como a crise europeia não se resolve, embaixador, milhares de jovens não conseguem ingressar no mercado de trabalho lá nos seus países de origem. O desemprego, por exemplo, para quem está nos assistindo só lá na Espanha, já está beirando os 38%. Bom, nesse quadro, o Brasil se tornou um destino bastante procurado, especialmente por jovens estrangeiros que estão aí buscando um lugar ao sol. Eu pergunto, que tipo de implicações sociais e também diplomáticas podem resultar da chegada de trabalhadores estrangeiros em grande quantidade ao Brasil? Bem, acho que isso ainda não está ocorrendo em grande quantidade, né? Naturalmente, há pessoas que vêm para o Brasil e enfrentam normalmente, enfrentam os dispositivos que regulam o exercício das profissões. Sim. Agora, eu pessoalmente acho que para o Brasil seria uma oportunidade interessante, como ocorreu nos Estados Unidos e em outros países, poder facilitar o ingresso de pessoas que tenham formação tecnológica e científica avançada, né? Quer dizer, mesmo na época, quando houve a crise russa, vieram muitos russos para o Brasil, é um pouco sabido, cientistas russos que vieram trabalhar em São Paulo. Então foi uma oportunidade de recrutar mão de obra de alto nível para, digamos, contribuir para o desenvolvimento científico e econômico mesmo brasileiro, né? Naturalmente, na área da mão de obra não qualificada, é óbvio que não qualificada é um termo muito genérico, não qualificada, não de alta qualificação, mas digamos, média qualificação. Certamente nós temos um excesso no Brasil de mão de obra não qualificada, não há a menor dúvida quanto a isso, né? Agora, mesmo nas profissões que não são altamente especializadas, mas mesmo nas profissões intermediárias, pode existir uma falta, né, de operários altamente qualificados, né? Isso tudo, eu acredito que deveria haver um esforço de parte do Estado brasileiro para permitir essa absorção de pessoal qualificado de alto nível, né? Muito bem, o senhor foi um dos articuladores da política externa brasileira dos dois governos Lula, que é considerada por setores críticos como a melhor parte do projeto implementado a partir de 2002. Bom, as articulações com o G20, com os BRICS, aí o grupo político de cooperação formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o fortalecimento do Mercosul, que é composto aí pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela, com o Paraguai suspenso, foram, digamos assim, as estrelas dessa mudança. Como o senhor descreveria a estratégia principal dessa política, comparando-a com a política externa dos governos anteriores ao governo Lula e do governo atual? Na política externa do governo do presidente Lula, foram definidas várias prioridades. Uma delas foi da integração da América do Sul, né? Através principalmente da construção da sua infraestrutura regional, principalmente, não apenas, mas principalmente, né? E pelo reconhecimento das assimetrias entre os países, que são assimetrias muito grandes entre o Brasil, principalmente, e os demais países da América do Sul. Basta ver os números referentes a território, a população, a PIB, desenvolvimento industrial e assim por diante, né? Então, o reconhecimento dessa assimetria, isso é o reconhecimento que o Brasil tinha uma obrigação de colaborar com o desenvolvimento dos países vizinhos.
especialmente aqueles do Mercosul, né? Vou dar só um exemplo. O Paraguai é um dos países de maior potencial hidrelétrico per capita do mundo. Os maiores. No entanto, até hoje, o Paraguai sofre em Assunção com apagões de energia elétrica, que não tem energia elétrica na capital do país. Sem outras regiões, não é preciso falar, né? Sim. O Brasil fez uma doação, através do FOSEM, de 500 milhões de dólares para construir a linha de transmissão de Itaipu até Assunção. Isso vai permitir o desenvolvimento industrial do Paraguai. Porque sem energia não há desenvolvimento industrial, obviamente, né? Não há como ter indústria sem energia. Isso é óbvio. Então foi uma doação do Brasil. Não é um empréstimo, é uma doação. Certo. Né? Quer dizer, algo extremamente importante, quer dizer, algo, talvez na história do Paraguai, de uma importância ímpar, né? E assim por diante, né? Enfim, isso é um dos princípios. O outro princípio foi de procurar nos organismos internacionais, como você mencionou, Vanderlei, no Fundo Monetário, na Organização Mundial do Comércio, nas negociações em geral ambientais também, a articulação com os países subdesenvolvidos para formar grupos de países que pudessem defender melhor seus interesses. Daí ter se originado o G20 nas negociações comerciais. Sim. E depois o G20 no Fundo Monetário, né? Quer dizer, então, ali dentro daquele ambiente, e também nas reuniões ambientais, né? Das conferências ambientais, também a articulação entre os países subdesenvolvidos para defender melhor seus interesses naquela regulamentação, né? Por outro, também, ademais disso, quer dizer, o outro ponto dessa estratégia foi desenvolver as relações com aquilo que foi chamado no passado dos grandes estados da periferia, quer dizer, como a China, como a Rússia, como a Índia, como a África do Sul. Então, digamos, em relação à África do Sul e à Índia, foi criado o chamado IBAS, o Foro Índia, Brasil, África do Sul. Certo. Depois se organizou progressivamente os BRICS, né? Então, como forma também de defender os interesses desses países e contrapô-los, já que são os maiores países da periferia, aos interesses dos grandes países do centro, né? Então, são essas algumas prioridades. Há também a prioridade na questão da iniciativa contra a pobreza a nível mundial, que o presidente Lula lançou, junto com outros presidentes, né? E digamos, transformar as relações com os países desenvolvidos, enfim, as relações tradicionais para nós, com os Estados Unidos, com a Europa, de forma a torná-las de maior interesse para nós. Eu vou dar um exemplo, as relações com a França. Com a França foi celebrado um acordo para a construção do submarino nuclear no Brasil, com transferência de tecnologia mais avançada, que é algo extremamente difícil de obter. Não se consegue, né? Então se conseguiu esse acordo com a França, o interesse da França nesse acordo, né? E em relação aos Estados Unidos, quer dizer, são relações muito diversificadas na área econômica, na área tecnológica. Os investimentos americanos no Brasil são muito importantes, né? O mercado americano é muito importante para o Brasil, mas o Brasil adotou uma posição de independência, por exemplo, na guerra do Iraque, lá no início de 2003, em que o Brasil, juntamente com a França e com a Alemanha, se opôs a intervenção militar americana, que era baseada no argumento de que o Iraque teria armas de destruição em massa. Né? Então, os Estados Unidos promoveram essa intervenção militar, o Brasil foi contra, né? Eles acabaram falando, e naturalmente não havia arma de destruição em massa nenhuma, né? Não é verdade? Mas uma posição importante, corajosa, comparando com o passado. Nós temos uma política, digamos, pouco ativa, né? Muito, digamos, reativa e muito convencida de que o Brasil deveria se inserir de uma forma, digamos, espontânea no processo de globalização, né? Sem se preocupar em defender os seus interesses, sem se articular com os outros países, né? Certamente não foi feito. Muito bem, embaixador, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.